Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor, o nosso Deus, colocou em meu coração quando estava lendo o Salmo 51 de Davi, versículo de número 10. Está assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Você conhece um pouco a história de Davi. Sim, foi aquele Davi que derrubou o gigante chamado Golias no início do seu trabalho, da sua obra entre o povo de Israel. Sim, é esse mesmo Davi que foi ungido rei de todo Israel. E esse mesmo Davi que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi era gente como a gente. E como tal, ele veio a falhar e falhou muito na sua vida. Um dos episódios mais marcantes na sua manifestação da sua natureza pecaminosa é o que aconteceu quando ele cometeu um adultério. Ele conheceu uma jovem que não era sua esposa, inclusive era esposa de um dos seus guerreiros mais valentes, chamado Urias. E Davi se apaixonou pela esposa desse seu soldado, ela se chamava Batseba, e ele então teve relações com ela e teve um filho com ela. E enquanto essa criança estava sendo gestada, né, ele fez com que o marido dessa jovem, da Batseba, fosse morto em campo de batalha. Então veja só, de forma proposital, ele fez com que Urias fosse morto na frente de batalha, onde ele tinha certeza absoluta de que Urias seria morto, e ele o enviou exatamente para lá. E Urias era um guerreiro obediente ao seu rei e infelizmente veio a falecer. E aí então o seu pecado tornou-se um pecado combinado de adultério e homicídio. E ele julgou que estava tudo bem, porque ninguém saberia, aliás, ele era o rei, quem é que o contestaria se caso descobrisse? Ele então, sendo agora Batseba viúva, então ele assume a Batseba como sua esposa, e o filho então gerado no adultério agora poderia ser legitimado. Tudo debaixo dos panos, tudo julgando que ninguém veria ou apontaria qualquer tipo de coisa. No entanto, Deus vê tudo, Deus conhece tudo. O Senhor sabe as coisas que acontecem no oculto, e nada fica oculto para sempre. O pecado de Davi seria, infelizmente para Davi, revelado para a vergonha dele. Um profeta chamado Natã foi ao encontro de Davi e contou uma história ali para dar uma introdução, uma história que dizia tudo a respeito do pecado de Davi. Só que ele não foi direto, Natã foi muito sábio. Ele contou que era a história de alguém do reino, e Davi, com um sentimento de culpa ali, né, explodindo no seu coração, ele prometeu ao final da história do profeta Natã, ele prometeu que o homem que havia cometido aquele pecado semelhante ao dele, Davi, com Batseba, haveria de morrer. E Natã então virou-se para Davi e disse: esse homem digno de morte, de execução, é você. Davi então, naquele instante, a palavra de Deus nos diz que ele se arrepende, ele rasga suas vestes, e é aí que ele compõe este salmo de número 51. E ele pede então a Deus que o Senhor pudesse criar no seu coração um coração puro, porque ele reconhecia que o coração dele estava manchado pelo pecado. E ele também pede ao Senhor que o Senhor renovasse dentro dele um espírito firme, estável, que não fizesse mais ser refém das suas paixões. Porque ele sabia que longe de Deus ele não sobreviveria. Ele sabia agora que ele dependia totalmente da graça e da misericórdia de Deus para permanecer em pé. Não somente como rei, não somente como um líder do seu povo, mas principalmente como ser humano, porque sem Deus nós não temos como viver um minuto além. E Davi sabia disso.
Por isso, ele pede no versículo 11, que nós não lemos: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito pronto a obedecer e a obedecer o Senhor. Quando nós pecamos, meu irmão, minha irmã, nós não ficamos em paz. Nós temos um sentimento muito grande de tristeza no nosso coração, que nos inquieta. E esse sentimento de tristeza é o próprio Espírito de Deus, que também está entristecido por causa dos nossos pecados não confessados. Se quisermos experimentar realmente a paz de Deus, a paz que este mundo não pode nos oferecer, a paz que excede a todo entendimento, nós temos que confessar os nossos pecados ao Senhor, reparar os prejuízos que caso tenhamos provocado na vida do nosso próximo, e aí então podemos pedir ao Senhor que crie no nosso coração um coração puro e um espírito inabalável, um espírito reto, um espírito firme e aqui um espírito estável. Pense nisso. Quer ter paz? Não quer ter mais esse sentimento de culpa, esse sentimento triste no seu coração provocado pelo Espírito de Deus por causa de um pecado não confessado? Confesse-o. Mude de vida, viva uma nova vida. Davi só se tornou um homem livre depois que ele se acertou com o Senhor. Faça isso também. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Amém.